Fala galera do YouTube, sejam muito bem-vindos ao Arquibancada News, canal de notícias do mundo do futebol. Se você não me conhece, eu sou o Alisson e será uma honra estar deixando você sempre atualizado sobre o mundo da bola nacional e internacional. Se não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí no canal para estar sempre recebendo notícias do seu time do coração e dá aquela força aí pro canal. Vamos pro vídeo? E após aí declarações pesadas aí do atacante Rafinha para o jogo contra a Argentina, declarações que deixou bastante empolgação aí pré-jogo, mas que na prática não funcionaram muito bem e o Brasil teve uma atuação péssima. Essa é a realidade. Tomando uma sacolada de 4-1 da Argentina, um time totalmente perdido em campo, sem protagonismo, vários erros individuais, e aí ficam várias perguntas no ar. Será se essa seleção está preparada para jogar uma Copa do Mundo? Será se ela pelo menos vai conseguir se classificar para a Copa? E será se Dorival Júnior, treinador, vai conseguir se manter até lá? E vamos abrir aqui as páginas de notícias e ver o que está sendo falado sobre essa péssima atuação brasileira e quais as perspectivas para o futuro. Vamos lá. Estamos aqui na página do GE e vamos ver quais notícias que está rolando hoje aí. Análise. Brasil é atropelado do início ao fim e assusta o torcedor há quase um ano da Copa do Mundo. Seleção tem noite para esquecer em Buenos Aires e não consegue sequer ser competitiva diante do maior rival. Dorival tem pressão que vai além dos resultados e trabalho está em xeque. Olha o homem aí. Um jogo onde tudo deu errado desde o primeiro minuto. A análise é do próprio Dorival Júnior e provavelmente foi o maior acerto do treinador na noite. É pesado, filho. O Brasil teve uma atuação constrangedora no Monumental de Nunes. Saiu no lucro pelos 4-1 e entra em recesso de 3 meses até a próxima data FIFA, em clima de melancolia e fim de ciclo. Dorival está recebendo várias críticas aí sobre a atuação da seleção ontem. Não apenas os jogadores, mas o comandante aí está no limbo. Em momento algum, a seleção sequer esboçou incomodar os argentinos, e muito por conta de um cenário óbvio, a superioridade numérica no setor de meio campo. Os brasileiros eram presas fáceis pelo corredor central do campo quando tinham a bola e ficavam na roda por praticamente todo o jogo na fase defensiva. Dorival Júnior voltou a apostar em dois volantes na composição do meio-campo, por mais que Rafinha e Matheus Cunha circulassem pelo setor, mas sempre com a habitual predisposição ofensiva. Do outro lado, os jogadores argentinos sustentavam a posse de bola com tranquilidade e abriam espaços para Almada flutuar e criar um passeio. Aqui está as estatísticas do jogo, onde a posse de bola foi 56% para a Argentina contra 44% brasileira. Finalizações 12-1, 12-3, 12-3 e finalizações no gol 7-1. Número aqui que o Brasil nunca vai esquecer. Passes trocados 527 da Argentina contra 425 do Brasil. Faltas cometidas 12 do lado argentino e 19 do lado brasileiro. Já desde o primeiro minuto, como disse Dorival, era perceptível, ou melhor, os primeiros 2 minutos e 5 segundos, tempo que o Brasil precisou até dar o primeiro toque na bola, em desarme de Murilo. A Argentina, por sua vez, logo recuperou de volta e Julián Álvarez abriu o placar antes dos 4 minutos. A essa altura, Rafinha já tinha cometido 2 faltas numa representação de um Brasil que entrou em campo pilhado e não conseguiu transformar isso em competitividade. A marcação mais parecia uma sombra e os argentinos tinham espaço por dentro e nos corredores, como no lance do segundo gol, marcado por Enzo Fernandes. Um dos raros a merecer elogio entre os brasileiros, Matheus Cunha foi recompensado pela dedicação ao desarmar o Romero e fazer o gol em lance fortuito aos 26. Nada, porém, que incomodasse uma Argentina à vontade com a benevolência da marcação passiva dos brasileiros, correndo muito para trás e oferecendo campo. O Brasil estava dando muito espaço aí, como falei, os jogadores bastante perdidos em campo, ainda mais depois de terem tomado aí 2 gols bem rápidos aí, apenas 12 minutos, e isso aí pesou um pouquinho. O terceiro gol, marcado por McAllister, diz muito disso. Enzo Fernandes tem tempo para ajeitar o corpo, inclinar o espaço
e o meia do Liverpool passou tranquilamente por 3 adversários até desviar na frente do Bento. Retrato da fragilidade na proteção da área. Dorival trocou 3 peças na volta do intervalo: Murilo, Joeliton e Rodrigo por Léo Ortiz, João Gomes e Hendrick. Surtiu pouquíssimo efeito. O Brasil até esboçou presença no campo ofensivo, mas logo voltou a ser dominado, quando Scaloni trocou e renovou o fôlego do time. Não tava mole pro Brasil não, filho. Uma dessas peças foi responsável pelo quarto gol em mais uma jogada de apatia defensiva do Brasil. Talhafico cruzou nas costas de McAllister, a bola passou por toda a área brasileira e o Juliano Simeone foi mais esperto que Arana para chegar chutando 4-1. O Brasil, pilhado do primeiro tempo, não escondia o abatimento. O goleirão aí de Bum Martini chegou a fazer embaixadinhas sem ser importunado. E a reta final foi para amenizar um dano que já era grande. Com erros consecutivos na saída de bola, o Brasil oferecia chances. Bento fez defesas que evitaram a goleada maior, e o Olé, presente desde os 7 minutos, ditou o fim do jogo. Como se não bastasse o atropelo, a seleção ainda presenciou o show pirotécnico e festa com as taças conquistadas pela Argentina, exibidas no telão. Tudo deu errado, do primeiro ao último minuto. Mais acréscimos. Rapaziada, não foi mole não, filho. A Argentina aí preparou a resposta a alto nível, já separou os fogos de artifício, vídeo com as taças e tivemos que engolir. Infelizmente, um jogo aí que depois do 7-1 acho que foi o mais pesado aí para todo o torcedor brasileiro, que já vem bastante desanimado aí com o andamento dessa seleção aí, principalmente da CBF, galera. CBF aí que é um dos principais calos na seleção brasileira. E vamos aqui para a próxima notícia aqui, mas antes, escreve aí no canal aí, dá aquela fortalecida, coloca aí nos comentários de qual estado você está falando e o que que você acha aí da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Vamos para mais uma notícia aqui do próprio GE e agora vamos falar sobre Dorival Júnior. Vamos lá. Bastidores. Pressão sobre Dorival atinge maior nível e CBF debate momento da troca. Ancelotti volta à pauta. Olha aí, treinador aí que é italiano, né? Na mira mais uma vez da CBF. Participação de possíveis sucessores no Mundial de Clubes pode manter atual treinador na seleção até a data FIFA de junho. Felipe Luiz do Flamengo também ganha força na entidade. Olha aí, treinador novo aí que acabou de iniciar no profissional, mas que vem mostrando bastante capacidade. Acredito eu que ainda é um pouco cedo para assumir uma seleção, mas é um cara aí muito capacitado, que tem muito conhecimento de futebol e talvez dê certo, talvez dê certo. A pressão sobre o trabalho de Dorival Júnior atinge seu maior nível depois da goleada sofrida pela seleção diante da Argentina por 4-1 na terça-feira, no Monumental de Nunes, em Buenos Aires. E o debate pela troca de comando na seleção está aquecido dentro da CBF. Técnico preferido do presidente da entidade, Edinaldo Rodrigues, para assumir o cargo no início do atual ciclo, o italiano Carlo Ancelotti do Real Madrid volta a ser uma sombra. Na cabeça dos dirigentes da CBF, a participação de possíveis substitutos de Dorival Júnior no Mundial de Clubes, entre junho e julho, provoca um dilema. Quando deve ser a tomada de decisão sobre a possível troca? Porque também, se deixar muito para cima aí, pode vir até o Guardiola que não dá jeito, filho. As atuações ruins da seleção já haviam levado à mesa de Edinaldo Rodrigues e seus pares a discussão sobre o futuro de todo o organograma do departamento de futebol da CBF. O distanciamento físico e verbal do presidente nos últimos dias escancarou uma relação que nunca foi próxima, mas agora se tornou ainda mais fria. Após o empate em novembro contra a Venezuela e o Uruguai, a data FIFA de março desapontou como decisiva na avaliação do trabalho de Dorival Júnior. Edinaldo, por sua vez, priorizou questões políticas e marcou o pleito que garantiu sua reeleição no Rio de Janeiro, para as vésperas do clássico contra a Argentina. Filho, os caras não querem nada com nada não, meu filho. Os caras não tá nem aí. Quer o cargo dele lá e o dinheiro no bolso. A atuação constrangedora e a derrota por 4-1
elevam ainda mais a temperatura de uma realidade que já colocava em risco o emprego do treinador em conversas pelos corredores da CBF nas últimas semanas. O presidente chegou a Brasília para o jogo contra a Colômbia apenas na quinta-feira e na véspera para o clássico contra a Argentina. Enquanto a possível troca era pauta em cenário de celebração pela vitória eleitoral, o ambiente de pressão e dúvidas pairava nos bastidores da equipe nos jogos nas capitais do Brasil e da Argentina. Em entrevista, Edinaldo verbalizou esse deslocamento entre os ambientes do futebol e política. Reativo com o questionamento sobre o futuro do trabalho de Dorival, o presidente disse que, até então, a CBF respaldava a comissão técnica, isentando-se de responsabilidade na fase ruim dentro de campo, com declaração similar à que deu em outras oportunidades, ou seja, um textozinho repetitivo aí, e que, assim, no meu ponto de vista, o Dorival, ele é um bom técnico, é sim, mas que vem cometendo alguns erros aí, tipo de ontem, né? Demorou para perceber onde estava o erro do Brasil, o que custou caro aí no placar final. E aqui são palavras do presidente aqui, ó. Eu reitero da parte da CBF que tudo que é solicitado à administração na pessoa do seu presidente é disponibilizado. Tudo o que for das melhores condições para os atletas, para a comissão técnica, enfim. Mas também o que eu coloco é que o resultado em campo, esse a gente não tem controle. Eu não tenho controle do resultado em campo. Realmente, não depende só dele. Depende dos jogadores aí, da vontade dos jogadores, da comissão técnica ali de elaborar uma boa estratégia, mas que apenas são apenas palavras. Ao sair do vestiário no Monumental de Nunes, Edinaldo se esquivou da imprensa. Amanhã eu falo. Candidatos podem adiar decisão. Nas conversas a respeito de uma mudança, nomes já foram cogitados e Carlo Ancelotti voltou à tona. A segurança política, com um mandato que agora vai até 2030, e a possibilidade de fim de um ciclo italiano no Real Madrid, indicam um cenário reaberto para Edinaldo em debates com seus pares mais próximos, como Ricardo Lima, presidente da Federação Baiana, e Gustavo Oliveira Vieira, da Federação do Espírito Santo. O Mundial de Clubes é o impeditivo para a decisão imediata. Ancelotti tem contrato até meados de 2026, mas a permanência em Madrid é considerada improvável após a competição de junho a julho deste ano nos Estados Unidos. O italiano confessou às pessoas próximas desde a primeira investida que vê o interesse brasileiro com bons olhos. Olha aí. O futebol brasileiro, ele tem uma certa história, né? Querendo ou não, somos os maiores campeões aí mundiais, mas que de uma década para cá vem só decaindo, mas que ainda, querendo ou não, somos respeitados aí e ainda somos vistos com bons olhos como o melhor futebol mundial. Outro nome que ganha força como alternativa é a do Felipe Luiz, do Flamengo, que também estará no Mundial, bem como treinadores com menor aprovação interna na CBF a esta altura, como Jorge Jesus, do Al Hilal, e Abel Ferreira, do Palmeiras. Esta realidade abre a possibilidade de uma decisão ser tomada após a data FIFA de junho, quando o Brasil encara o Equador fora de casa e o Paraguai como mandante. A sobrevida ao trabalho da comissão, por sua vez, não anula a análise além dos resultados, em cima de uma performance vista como deficitária. Abatimento toma conta do vestiário. O pós-jogos no Monumental de Nunes foi de desolação e abatimentos nos vestiários. A pressão que vem do Rio de Janeiro é de conhecimento de todos desde o início da data FIFA e causa um cenário de insegurança que ficou evidente nas palavras de Dorival depois da goleada. É uma situação que foge do meu comando, disse ao ser questionado se sentia-se seguro no cargo. Pressão é sempre grande. Eu tenho consciência de tudo o que representa, de tudo o que vinha sido desenvolvido, completou em outro momento da entrevista coletiva. Nesse cenário de pressão extrema e os bastidores em ebulição, a seleção se despede dessa data FIFA na quarta colocação das eliminatórias, com 21 pontos, assim como o Uruguai, terceiro, e o Paraguai, quinto. O elenco agora se reúne somente em junho para enfrentar equatorianos e paraguaios.
Desde que o Dorival Júnior assumiu o comando da equipe em janeiro de 2024, a seleção disputou 16 jogos, com 7 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Na Copa América do ano passado, foi eliminada pelo Uruguai nas quartas de finais. Galera, não são números tão bons não. Embora tenha 7 vitórias, também tem 7 empates, né? 2 derrotas aí, o que é considerado poucas. Porém, as 2 derrotas seriam aceitáveis se as outras 14 partidas tivessem melhores resultados. E é isso aí. O vídeo mostrando aqui as principais notícias. E aí, o que você acha? Felipe Luiz, Ancelotti, são nomes pesados aí, embora, como já falei, o Felipe Luiz ele seja um pouco novo, mas que é um cara que vem mostrando aí um ótimo trabalho aí pela equipe do Flamengo. Vamos para a última notícia aqui. Quais são todas as seleções que já estão classificadas para a Copa de 2026? O Mundial vai estrear com formato com 48 seleções no próximo ano. Vamos lá. É um tipo de formato novo aí da Copa do Mundo, com mais seleções, sendo disputada em diversos países. E vamos ver como é que vai ser. A Copa do Mundo de 2026 promete ser histórica por diversos fatores. Ela será a primeira realizada com 48 seleções, 16 a mais que o número de participantes em relação à anterior. Também será a primeira com 3 países sedes, olha aí, Canadá, México e Estados Unidos. A seleção da Argentina, que venceu em casa o Brasil por 4-1 nesta terça-feira, já havia garantido a vaga para o Mundial na rodada anterior das eliminatórias, graças ao empate entre Bolívia e Uruguai. Portanto, além da seleção de Lionel Scaloni, Japão e Irã da Ásia e Nova Zelândia da Oceania garantiram vaga dentro de campo para a próxima Copa do Mundo. Já os Estados Unidos, México e Canadá estarão no Mundial com vagas dedicadas aos países sede. Olha aqui estão todos que já foram classificados, né? Os 3 países sede, Canadá, Estados Unidos e México. E já estão com vaga garantida Argentina, Irã, Japão e Nova Zelândia. A partida de abertura da Copa do Mundo de 2026 será no dia 11 de junho, no estádio Azteca, na cidade de México, em partida com os donos da casa. Já a final será no dia 19 de julho, em no MetLife Stadium em Nova Jersey, nos Estados Unidos. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Trouxe aqui as principais notícias do GE sobre a partida de ontem, sobre a situação do técnico Dorival e quais as seleções já estão garantidas para essa Copa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aquele joinha e encaminhar aí para o seu amigo que também gosta de notícias do futebol. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!